essa incapacidade dele ou essa falta de habilidade em lidar com o elenco. Porque quando ele fala que o Botafogo teve muitos erros técnicos ou que o gol que o Botafogo levou contra o Bragantino é inaceitável, ele, de certa forma, está colocando a culpa no jogador e está se eximindo da responsabilidade. Hoje é dia 13 de abril de 2025, o canal Preto no Branco está no ar para a gente falar um pouco mais sobre o treinador do Botafogo e suas falas e suas atitudes na beira do campo e sua forma de lidar com o elenco. Ontem a gente viu um Renato Paiva descontrolado, né? Muitas vezes foi falado pela reportagem de campo que ele estava revoltado, que ele gritava, que ele estava dando chilique na beira do campo por causa de alguns erros que o Botafogo cometeu. E aí você pode chegar para mim e falar assim, mas o Atílio, o time errou muito passe, o Botafogo não conseguia sair a bola, o Botafogo cometeu algumas falhas, gritantes e tal, beleza. Vamos lá, quando um time tem dificuldade em sair a bola, quem você acha que é o maior culpado? É o jogador ou é o treinador que não está conseguindo posicionar a equipe e criar uma movimentação que gere opções, né? Não adianta a bola ir para o Barbosa e ele não tem ninguém numa boa condição para receber o passe. O que ele vai fazer? Ele vai lançar a bola, né? Não adianta a bola chegar no Patrick de Paula de costas para o campo, que a gente já sabe, já está sendo falado isso há bastante tempo. Patrick tem qualidade, Patrick sabe chutar gol. Acho muito legal que ele queira recuperar esse jogador. Tem valor, ok. Mas o Patrick tem dificuldade de jogar de costas. A posição dele é primeiro ou segundo volante. Melhor segundo, porque ele tem uma boa chegada no ataque. Quando você coloca ele de meia, ele vai jogar de costas para a bola, né? E aí, quando ele recebe, ele não tem essa agilidade. O Patrick é aquele cara que gosta muito de jogar com a bola no pé, mas ele joga muito pouco sem a bola. Então, aí ele recebe, aí ele vai girar, aí ele vai pensar, aí ele vai ver o que ele vai fazer. Enquanto isso, o cara já veio e já roubou a bola. Então, ao invés da gente simplesmente criticar o Patrick de Paula, porque errou uma saída de bola, será que ele está sendo escalado na posição correta? Ao invés da gente criticar o Barbosa, que toda hora faz lançamento, será que ele tem a opção para jogar de uma maneira diferente? Será que o Alex Telles, que vem sendo muito sacrificado nos últimos jogos, não está sendo meio que jogado na fogueira? Porque ele é um jogador que está se desgastando demais, não está conseguindo jogar com a bola, toda hora é substituído. A fala que aconteceu antes da partida de ontem foi que ele estava dosando a minutagem, e que por isso que ele tinha tirado o Marlon Freitas no outro jogo, e por isso que ele tinha tirado o Alex Telles no outro jogo. Porém, o lateral esquerdo nosso saiu de campo chutando garrafinha, copo d'água. Ou seja, ele estava visivelmente contrariado com a substituição. Então não é só uma dosagem de minutagem, era uma substituição técnica barra tática. E por que o Alex Telles foi tão importante no ano passado e esse ano vem jogando tão mal? Por que ele não consegue apoiar? Por que ele está sempre tentando recompor e atrasado e correndo atrás dos caras? Então, a gente precisa também olhar a situação do time do Botafogo. Uma coisa que eu não admito de maneira nenhuma, e isso é minha forma de pensar, eu não estou falando isso em relação a ninguém. No meu pensamento, eu não admito pegar esses jogadores, esses mesmos caras, que trouxeram o título brasileiro e o título da Libertadores e falar assim, esses caras não servem mais não. Já era, tem que mudar. Cara, o nosso problema não é jogador. O nosso problema está no coletivo. O coletivo do Botafogo está fragilizado em todos os sentidos. Se a gente tinha uma defesa sólida ano passado, esse ano a gente tem uma defesa extremamente vulnerável. Se a gente tinha um ataque dinâmico, envolvente, rápido, letal, esse ano o nosso ataque é arame liso. Quando a gente tem a bola, toca para o lado, toca para o outro, gira, avalia na direita, volta, vem por meio, e não cria. A gente não consegue agredir o adversário. Ontem, a gente toma um gol muito no início da partida, a gente tem praticamente 90 minutos jogando atrás do resultado. Quantas chances claras de gol nós tivemos? A pessoa fala da bola na trave do Igor Jesus, que ali não é nenhuma chance clara. É um chute de fora da área.
muito bem dado por um centroavante que é muito bom. Mas não é uma bola clara, ele estava marcado. Ele encontra um espaço, bate por baixo e a bola vai morrer na trave. Chance clara, uma bola limpa para o jogador finalizar. Quantas nós tivemos? Façamos esse exercício antes da gente ficar elencando ou escolhendo qual jogador que não dá mais, que tem que mudar, que não está funcionando. Por que o Savarino esse ano parece que nunca viu uma bola na vida? Parece que nunca viu uma bola, porque se ele está com a bola dominada, a bola escapa. Se ele tem que chutar, ele chuta mal. Se ele tem que fazer uma inversão de bola, ele joga a bola direto pela linha lateral do outro lado. O Savarino, que foi talvez o maior craque do ano passado, por mais que se fale em Luiz Henrique e tudo mais, o que o Savarino fez ano passado foi absurdo. E aí esse ano ele não consegue acertar um passe. É isso então? Não serve mais. Igor Jesus, Igor Jesus faz pouco gol, veja as estatísticas, não serve mais. Alex Telles, Alex Telles está velho, não serve mais. Peraí, pessoal, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Você não pode cobrar o jogador apenas. Você pode cobrar o jogador, mas não apenas o jogador, se claramente ele está incomodado, se claramente ele não está confortável dentro de campo. Confortável no sentido de posicionamento, de movimentação. Os jogadores do Botafogo não sabem o que fazer com a bola no pé, e muito menos sem a bola. Então é o seguinte, se a gente tinha um time em 2024 que tinha uma defesa sólida, que saía muito rapidamente para o contra-ataque e era muito letal, agora a gente tem um time que não defende bem, que não sai rápido para o contra-ataque, quando sai sempre tem erro de passe, erro de escolha, então a gente também não consegue ser letal no contra-ataque, e quando a gente tem a bola, a gente toca e não sai do lugar. O que a gente tem? O que foi desenvolvido até agora? Foi o 5º jogo oficial do Renato Paiva, mas e os 20 dias de treinamento? Não dava para mostrar mais? Quantos gols de bola parada nós fizemos no ano passado? Esse ano a gente não consegue criar uma chance de gol de bola parada. Então está faltando muita coisa. Não está faltando pouca coisa. E aí eu não consigo olhar para isso e falar, são jogadores que estão numa má fase, são jogadores que não estão bem, são certos jogadores que não servem mais para o Botafogo. Que isso, cara? Em 4 meses? 4 meses os caras deixaram de prestar. Pô, então assim, a gente precisa olhar para a parte tática, para a parte de treinamento. Aí ele fala, o gol que nós tomamos foi inaceitável. Tá bom, mas então por que no ano passado a gente defendia com tanto vigor? Porque ali, o gol que a gente toma ontem, falta também vigor, né? Tipo assim, o cara passa pelo Telles assim, tranquilo, não tem... Ninguém veio para encostar, o cara dribla o Telles, fica sozinho, vai na linha de fundo, ninguém se aproxima para encostar, para impedir o cruzamento. A bola passa pela área inteira. Então, assim, há uma passividade hoje na marcação do Botafogo que não havia ano passado. Quando o Bragantino tem a bola, e vários outros jogos aconteceu a mesma coisa, ele vai trabalhando, ele vai entrando na nossa defesa, vai se aproximando da nossa área sem combate. A nossa marcação ela está muito posicional. Ela não é agressiva. Os caras não vão em cima. E ano passado a gente mordia o tempo inteiro. Era um inferno jogar contra o Botafogo. Porque os caras, quando tinham a bola, o tempo todo o Botafogo estava mordendo, estava em cima. E a gente ontem perdeu todas as divididas. Esse time quase não perdia a dividida. Os caras ficavam incomodados. Não, porque o time do Botafogo é muito forte fisicamente. Cara, olha só, a maioria dos jogadores são os mesmos. Não adianta você falar para mim que o time deixou de morder porque saiu o Luiz Henrique Almada. Não adianta você falar para mim que agora o time não consegue mais tocar a bola porque saiu o Luiz Henrique Almada. A base é a mesma, 90%. Então agora a gente não marca, então agora a gente não morde, a gente não divide. O único que ganha dividida é o Gregory, porque o Gregory é um absurdo. O Gregory, eu acho que você pode botar ele no pior time do mundo e ele vai fazer o jogo dele. Ele é um absurdo. Marlon Freitas não está vendo a cor da bola. Ele está sempre perdido. O cara que foi um dos pilares do time. O cara sempre com aquelas inversões de bola, aqueles passes. Agora o Marlon Freitas não acerta passe, não consegue fazer uma inversão. Não, nada.
O Barbosa erra todas as saídas de bola. O Barbosa foi considerado um dos melhores passadores do ano passado. Era um zagueiro que saía jogando bem, que lançava bem, que tocava bem a bola. Então, gente, é o seguinte, uma coisa que eu não consigo aceitar é você pegar um contexto coletivo e ficar individualizando culpa. Aí vamos vaiar o Patrick de Paula, vamos vaiar o Matheus Martins, vamos vaiar o Alex Telles. Não é assim não, cara. Não é assim não. Esses jogadores estão expostos dentro do campo, porque eles estão claramente desconfortáveis. Agora, só para terminar, aqui uma análise tática muito rápida, tá? Se eu quero ter a bola o tempo inteiro, eu preciso pressionar o adversário para que quando ele tem a bola, eu retome, certo? O Botafogo não faz isso. Então, como é que a gente vai ter a bola o tempo todo? Ah, não, mas então eu vou abaixar minha linha para roubar a bola e sair no contra-ataque rápido. Quando a gente abaixa a linha, a gente não consegue marcar e nem consegue sair rápido, porque quando sai, os jogadores não estão conseguindo conversar. 2 jogadores correm para o mesmo lado. Aí o cara toca na frente, mas o jogador esperou atrás. O cara toca atrás, mas o jogador passou na frente. É um time desconectado. As peças estão desconectadas. E a culpa disso é do treinador. Estou falando que tem que mandar o cara embora? Não. O que eu estou falando é o que eu estou falando desde sei lá quando. Não era para ter trazido. Não é técnico do tamanho que o Botafogo tem. Não é. Não adianta. Tá? Esse é o primeiro ponto. E as pessoas mostram muito bem a face na hora da adversidade. Na hora que estava lá 20 dias treinando, não, era tudo lindo. Ai, o elenco é maravilhoso, é campeão, tem vontade de ganhar, tem fome, tem sede, tem um cacete a 4. Aí vai pro jogo, 5 jogos, já tá jogando gente na fogueira, né? Ah, erramos muito. Erramos muito. Erramos quem, cara pálido? E você? Não tem uma participação nisso? Se temos jogadores em má fase, por que não saem do time? Por que o Savarino ainda está no time? Ele está claramente numa má fase. Claramente. Por que não sai do time? Não, porque o Savarino não precisa de ritmo de jogo. Porra, então deixa o cara jogar, mas você tenta arrumar um posicionamento que ele consiga render melhor. Ninguém está rendendo no Botafogo. Ninguém está rendendo. O único que ainda joga que performa melhor é o Igor Jesus. Só que ele só performa melhor porque ele fica o tempo inteiro saindo da área. Ele não consegue jogar como centroavante. Ele tem que o tempo inteiro sair da área. Sabe por quê? Porque o meio-campo não cria. A bola passa pelo meio-campo do Botafogo, ou ela passa direto, ou quando ela para no meio-campo, os caras só conseguem tocar para o lado. Não tem movimentação. Tá? Então, assim, o trabalho que o Renato Paiva faz nesse início é muito fraco. Ele teve tempo para arrumar muita coisa que não foi arrumada. E aí eu te digo uma coisa, tá? Para ser bem claro, mas ao mesmo tempo ser justo. Uma coisa é ele colocar um time em campo que você fale assim: ah, tem uma deficiência X, mas tem uma coisa boa Y. Ah, o time ainda tem dificuldade na marcação, mas cria muita chance de gol. Aí você equilibra, aí você fala, bom, então tá entrosando, tá arrumando, tá dando sequência. Mas o que o Botafogo tem de bom hoje? Quando ele entra em campo, o que ele apresenta de bom hoje? Nada. E o que ele apresenta de ruim hoje? Muitas coisas. Então o trabalho é ruim. Não tem uma bola parada, cara. Pelo amor de Deus. Se você tá com dificuldade de criar com a bola no pé, pô, intensifica o treino de bola parada. Cria jogada. Ano passado, cada jogo, a gente aparecia com uma jogada ensaiada diferente. Os caras ficavam malucos de marcar nossa bola parada. Entendeu? Porque toda hora tinha uma novidade. Até quando dava errado, dava certo no gol do Gregory, quando o Palmeiras no Allianz Parque. De tanta jogada ensaiada que a gente tinha. Faz jogada ensaiada. Tá com dificuldade de jogar com a bola no pé, precisa de mais tempo, não tá conseguindo entrosar rapidamente. Então, meu amigo, fecha a casinha, defende bem defendido, arruma um gol de bola parada, um gol de escanteio e ganha de 1-0. E dane-se. E a gente que reclame da performance, mas não do resultado. O time do Bragantino é fraco. O time do Bragantino é tão fraco que no ano passado eles não conseguiram ganhar nada da gente. Foram 4 jogos.
3 vitórias do Botafogo e um empate. E o empate foi justamente o que levou a gente para a fase de grupos da Libertadores. Então foi um empate / vitória. Brigou para não cair. É um time ruim. Nós perdemos ontem uma invencibilidade de 19 jogos no Campeonato Brasileiro, mais de 8 meses. Porra, que eu perdesse a invencibilidade pro Palmeiras, pro rival, beleza. Agora pro Bragantino, pelo amor de Deus, o time do Botafogo hoje, ele é um time fragilizado. Contra qualquer um que a gente jogar, a gente não consegue se impor. A gente não, aquela coisa física, né, que o adversário não conseguia jogar, não tem mais, cara. Não tem mais, os jogadores caem no chão, perdem dividida. Até